E a gente vai, na verdade, hoje começar a aula, em vez de fazer uma enquete, eu vou compartilhar com vocês um caso. Então, esse é o caso que vai permear toda a aula de hoje, tá? Vou contar mais ou menos por cima a história dessa nossa paciente, aí depois vocês me dizem se vocês já não viram uma paciente assim no hospital de vocês ou no lugar onde vocês trabalham, tá? A nossa paciente, então, é uma mulher de 71 anos, né, que foi admitida via emergência, porque ela já apresentava cansaço aos mínimos esforços. Isso quer dizer o quê? Cozinhar, ficar em pé, tomar banho sozinha, né? E ela começou a perceber isso quando ela caminhava nas quadras próximas da casa dela, ou seja, mínimos esforços, né? Já não conseguia se locomover mais do que 400 metros sem ter que parar para descansar, né? Além disso, a paciente é obesa e ela acabou, então, relatando para a gente na admissão da emergência que ela está tendo dificuldade, inclusive, para respirar quando ela fica deitada. E tem acordado de noite, no meio da noite, com falta de ar. E esse sintoma tem sido, então, confundido, né? Ou seja, ela tem achado isso, que, então, são episódios de ansiedade. E vocês ficariam surpresos com a quantidade de diagnósticos de crise de ansiedade, que na verdade são insuficiência cardíaca, que a gente vê no nosso hospital, né? Inclusive pacientes que a gente acabou listando para transplante cardíaco de tão grave que estava, né, a contratilidade do miocárdio, e eles estavam sendo tratados para ansiedade, né, já há 2 anos, pacientes jovens, né. Então, essa nossa paciente, ela relata inchaços nas pernas já há alguns anos, né, e as pacientes mulheres, em geral, têm isso e acabam confundindo com outros sintomas, e ela nega dor no peito, palpitações ou desmaios, né, o que nesse caso seria sinais de gravidade. A nossa paciente, ela é hipertensa, então, diagnosticada há 3 anos, sofreu um infarto há 2, e além disso ela tem depressão, o que é uma doença absurdamente comum e especial em pacientes com questões cardiovasculares, e ela também tem uma dislipidemia, né, então colesterol fora do alvo. Depois desse infarto, ela perdeu o encaminhamento com o acompanhamento com o cardiologista e não ajustou mais os remédios. No entanto, quando a gente foi fazer a conciliação medicamentosa dela, ela não ficou sem nenhum das suas drogas nos últimos 30 dias, o que também poderia ser, porque que essa informação é importante para nós, né? Porque isso poderia ser a causa da internação da paciente. No entanto, quando a gente foi investigar, né, fazer a nossa anamnese farmacêutica, a gente viu que não era o caso. Então, a nossa paciente está em uso agora de propranolol, né, um beta-bloqueador, 40 mg BID, 2 vezes ao dia. AS, né, um comprimido após o almoço, uma simvastatina antes de dormir e uma sertralina 50 mg quando ela acorda por conta do, né, tratamento do diagnóstico dela de depressão. No exame físico, que a gente farmacêutico não faz, né, mas eu sugiro fortemente que vocês confiem nas suas enfermeiras na hora do exame físico, inclusive mais do que, pelo menos no meu hospital, na cardiologia, mais do que, às vezes, o exame físico da própria equipe médica. A pressão dela ferida, então, 169/88, lembrem que ela é hipertensa, né, e apesar de tratada, segue hipertensa. A frequência cardíaca 72, a ausência de turgência jugular, a gente já vai conversar sobre isso. Tem um edema leve em ambos os membros inferiores e uma ausculta pulmonar com crepitantes. Quando vocês lerem isso, significa que são sinais de congestão. O que é congestão? Né? Excesso de líquido, em especial pulmonar, né? Em especial no pulmão. Os laboratórios dela de admissão, uma creatinina já de 1 em 1, potássio de 4,4, magnésio de 2. No eletro, a gente viu que o ritmo é sinusal, ou seja, normal. No entanto, no ecocardiograma, a fração de ejeção deu em 34%. Não sei se vocês sabem o que é isso, a gente vai conversar sobre isso agora, tá? Então, sem enquetes hoje, mas frente a esse diagnóstico, né, isso é insuficiência cardíaca, qual é a classificação dessa IC dessa paciente, né? Ou seja, qual é o estadiamento dessa doença que ela tem, né? Qual é a etiologia, ou seja, a causa dessa insuficiência cardíaca e quais são os próximos passos, então, que a gente tem para ofertar para a nossa paciente MSL em relação a medicamentos, né?